Vamos ao momento de reflexão da palavra de Deus. Domingo frio, Deus mandou a chuva aí esses dias, o inimigo trouxe o frio junto. Vamos aí passando um friozinho. Hoje de manhã eu tive que tirar o gelo do meu carro. Congelou o vidro e congelou por cima do meu carro, eu tive que jogar água. Um gelo duro mesmo. Giou lá em casa, não sei se na sua casa giou, mas lá em casa o meu carro é prova de que giou. Tivemos que tirar o gelo lá para sair hoje cedo. Bem frio. Se você foi ligeiro, esperto, igual eu, pelo menos parte do pijama você já veio com ele por baixo, né? Para a gente chegar em casa e já está prontinho para tomar o chá e encarangar, porque está frio. Mas graças a Deus, alguns sofrem um pouquinho mais nessa época, essa mudança brusca de clima, judia crianças, idosos, né? Alguns não puderam estar aqui conosco hoje, porque estão adoentados, e nossa oração é que Deus alcance a todos aí nesses dias, né? Mas nós seguimos, e você que veio hoje de manhã e veio hoje à noite, está de parabéns, né? Nesse frio, veio hoje de manhã, participou da escola dominical, trouxe seus filhos, acordou as crianças, e veio hoje à noite também, graças a Deus, porque pudemos fazer isso, né? Deus nos deu saúde. Vamos para Hebreus capítulo 12. Quero compartilhar com você a sequência de mensagens que nós temos feito no livro de Hebreus. E aproveitar esse capítulo também para fazer uma aplicação para o Dia dos Pais. Nós vamos descobrir aqui um aspecto paterno. Por providência de Deus, é um texto que a gente já está na nossa sequência e nós podemos aplicá-lo ao Dia dos Pais. Hebreus 12, quero ler com você o começo do capítulo até o versículo 13 e convido você para prestar atenção na leitura, manter a sua Bíblia aberta. Nós vamos extrair desse texto orientação de Deus para a nossa vida. Então, convido você para ter alguns minutos de atenção na leitura e na reflexão da palavra de Deus. Pretendo ser objetivo, conto com a sua atenção. Diz assim a palavra de Deus: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam, e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito, no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto,
produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Amém. Amém. Meus irmãos, nós encerramos no domingo passado o capítulo 11, nos foi apresentada uma lista de heróis da fé. E o capítulo 12 começa lembrando dessa lista. O autor diz, portanto, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, todos aqueles nomes que nós citamos, aqueles exemplos de fé do passado, agora nos rodeiam como uma nuvem de testemunhas. Ou seja, para inspirar a nossa caminhada, nós podemos lembrar de Abel, podemos lembrar de Abraão, de Sara, de Enoque, de Moisés, de Jefté, de Gideão, de Baraque, Sansão, podemos lembrar de Davi. Temos exemplos que nos rodeiam e nos incentivam a nossa caminhada de fé. Assim como os heróis completaram a carreira, agora o autor está chamando os leitores a uma resposta. Olha, esses do passado completaram a carreira. Eles aceitaram a proposta de viver com Deus, uma vida de fé. Agora é a nossa vez. Qual vai ser a nossa resposta? É a mesma pergunta que é feita para nós hoje. O texto nos leva a concluir isso. O que nós vamos fazer? Tendo em vista que esses do passado caminharam com fé, foram até o fim, perseveraram até o fim. Qual é a nossa resposta? Então o autor está apresentando aqui agora que eles completaram a carreira, e para nós também é proposta uma carreira, a caminhada da fé, em direção às promessas de Deus, em direção ao lar celestial. Nós somos chamados hoje a trilhar essa carreira da fé. Qual é a resposta que nós vamos dar? Mas Hebreus lembra que os do passado trilharam essa carreira e chegaram até o final dela. Ou seja, é possível a gente viver até o fim da vida temendo a Deus, confiando em Deus, debaixo da orientação de Deus. Hebreus então está querendo, meus irmãos, incendiar os corações dos leitores, e o meu e o seu também. Está querendo colocar fogo no nosso coração, para a gente não desanimar, para a gente não desistir diante do primeiro problema, mas para a gente seguir na carreira da fé. A mesma carreira é para nós hoje proposta, para a gente caminhar com Deus. Mas há um problema. Tanta inspiração, né? De repente já vem um problema. Pois é, o autor apresenta um problema aqui. Ele fala, olha, essa carreira está sendo proposta para nós precisamos também trilhar essa carreira. Mas tem um problema, tem um obstáculo. Então ele vem falar aqui, ó. Primeiro, o que a gente tem que fazer? Desembaraçando-nos do peso de todo pecado. Então nós temos um problema. Uma carreira nos é proposta, mas tem uma coisa que atrapalha. Atrapalha a nossa caminhada, atrapalha o desenrolar, atrapalha a gente chegar no final, que é o pecado. Os heróis da fé tiveram que enfrentar isso? Todos eles tiveram que lidar com o pecado. É a nossa vez de trilhar essa carreira, nós vamos ter que lidar com o pecado também. O pecado, meus irmãos, ele tem o poder de atrapalhar a nossa vida. E ele usa aqui uma palavra muito interessante. Essa palavra que está traduzida aqui como desembaraçando-nos, no grego é ogikron. Essa palavra significa embaraço, estorvo. Embaraço parece que a gente usa menos, né? Estorvo a minha avó usava muito. A minha avó ainda falava estrovar, né?
Menino, você está estrovando aqui. Lá no Campes fala assim, está estrovando. Já ouviu isso? Pois é, o estorvo, estorvar, que de fato é um verbo, existe essa palavra, estorvo, é nesse sentido que essa palavra está sendo usada aqui, desembaraçando-no, tirando aquilo que está estorvando, todo o estorvo, tudo aquilo que está impedindo a caminhada. E o pecado, meus irmãos, faz exatamente isso com a nossa vida. É um estorvo. Ele embaraça, ele embola a nossa vida. Ele tira a fluidez da nossa caminhada, ele impede a gente de caminhar. Aliás, ele faz a gente tropeçar. Ele gera um peso nas nossas costas e a gente vai se embaraçando naquilo, a gente não sai do lugar. O pecado interrompe a nossa carreira, interrompe a gente de ir para frente, a gente de completar a carreira. O pecado é uma força espiritual destrutiva que quer nos tirar da vida com Deus. Então saiba disso, o pecado embaraça a nossa vida. O pecado faz a gente enroscar e a gente não sai do lugar. Pergunta: tem algum pecado embaraçando a tua vida? Estorvando a tua vida? Te impedindo de caminhar a carreira da fé? A Bíblia, meus irmãos, ela não diz que nós não vamos pecar. A Bíblia, ela diz para não vivermos no pecado. A Bíblia não diz que nós não vamos cometer erros, mas a Bíblia diz que é inadmissível que nós continuemos no erro. Não podemos adotar o pecado como estilo de vida. Por isso eu pergunto, tem algum pecado embaraçando a tua vida? Tem algum pecado estorvando a tua caminhada? Atrapalhando a tua jornada na caminhada da fé? Não adote pecado como estilo de vida. Não faça isso. Pecado é inimigo. A Bíblia trata como inimigo. Trata como um problema. Trata como uma barreira. Aquilo que nos afasta de Deus. Aquilo que nos impede de viver as promessas de Deus. Uma vida com profundidade, de espiritualidade profunda. Em pecado nós não vivemos uma vida em abundância. Nós vivemos uma vida medíocre. Não adote o pecado como estilo de vida. Por isso, se você ou alguém que você conhece, você sabe que está cultivando o pecado como estilo de vida, incentive essa pessoa a abandonar. Então nós temos aqui a carreira da fé que nos é proposta e temos um obstáculo, o pecado. Como é que a gente vence isso? O autor nos ensina, então, daqui para baixo, nos próximos versículos, a como vencer o pecado para a gente seguir vitorioso nessa carreira e completar a carreira, assim como os heróis da fé completaram. Primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês, para a gente vencer o pecado e seguir na carreira proposta. Vença o assédio do pecado. Olha comigo aí no versículo 1, onde ele fala que nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, e então desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos... Então olha só, o que ele está falando? Ele está falando, nós vamos nos livrar do peso do pecado que nos assedia. Nós não pecamos ainda. Nós estamos sendo assediados. O que ele está dizendo? Ele está dizendo, vença o assédio do pecado. Como que alguém vence a imoralidade sexual se ainda tem acesso à pornografia? Aonde que ele é assediado? Aonde que ela é assediada? Na pornografia. Tem que se livrar daquilo que assedia. Vença o pecado vencendo o assédio. Como que alguém vai se livrar da tentação
de um adultério. Se a pessoa flerta com outros ou com outras, se livre do ato de flertar. Você vai correr, você vai fugir do adultério. Está vendo como que a Bíblia está dando uma dica aqui muito importante? Vença o assédio do pecado. Eu tenho problema com dinheiro. Tira o dinheiro da tua mão. Coloca na mão da tua esposa para administrar as finanças. Eu tenho problema com dinheiro. Então coloca na mão do outro. Vença o assédio. Se livre da tentação. Não deixe o pecado nem bater na porta. Porque se você sabe que a tua fraqueza é ali, por que você vai cultivar isso? Como que alguém vai vencer o vício tendo acesso à droga? Precisa parar de ter acesso à droga. A Bíblia está dizendo isso, vença o assédio, para você vencer o pecado. Se livre do assédio, combata o assédio, fuja da tentação. Não deixe nem a tentação acontecer. Esse talvez seja um grande problema do ser humano. O ser humano sabe a sua fraqueza, mas ele se deixa levar. O ser humano sabe aonde aperta na sua vida, mas às vezes tropeça justamente porque deixa ser tentado. Não se deixe nem tentar. Se você sabe como evitar isso, evite. Fuja do assédio do pecado. Você vai estar resolvendo um monte de problema na tua vida. Você vai estar desembaraçando muita coisa. Pensa. Há um tempo atrás eu escutei alguém falando assim, a gente estava orientando alguém a respeito de drogas, né? E a pessoa falou assim, não, nós estamos usando aí uma orientação dos psiquiatras e psicólogos, né? Que para se livrar de uma droga, permite que use outra droga, mais fraca, né? E aí vieram perguntar para mim, eu falei, eu não concordo não. Como é que você se livra do pecado se livra do vício de uma droga usando outra droga? Não, porque a ciência entende que tem que ir diminuindo, né? Eu penso diferente, eu penso que Deus tem que entrar nessa jogada aí e libertar a pessoa. Se Deus não entrar, não tem libertação. Não tem droga menor, maior, faz mal do mesmo jeito. É pecado, agride a família, agride o cérebro, o corpo, faz mal. Tem que se livrar da tentação, do assédio. Do assédio. Meus irmãos, para a gente vencer o pecado como um obstáculo na nossa carreira da fé, na nossa caminhada da fé, nós temos que vencer o assédio do pecado. Fuja da tentação. Não deixe nem ser tentado. Elimine isso da tua vida. Você vai desembaraçar muita coisa. O estorvo, aquilo que está estorvando, vai sair. Vai sair. Segunda coisa que eu queria compartilhar com você, para a gente vencer o pecado. Ele cita aqui como exemplo. Versículo 2. Olhando firmemente para quem? O autor e consumador da fé, Jesus. Nós não conseguimos vencer o pecado sem Jesus. Nós não conseguimos mandar embora o assédio, né, a própria tentação, sem Jesus. Então nós precisamos focar nele. E aqui, meus irmãos, o autor está completando a lista dos heróis da fé. Com quem? Nada menos que o nosso Senhor e Salvador, Jesus. Ele é o exemplo maior. A gente pode recorrer ao exemplo de Abel, de Enoque, de Noé. Podemos. Exemplos de fé inspiram a nossa vida, né? Mas a quem nós devemos recorrer sempre? Jesus. Quem deve ser o nosso foco sempre? Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. A fé é um projeto que não é só nosso. É dom de Deus, é um presente de Deus, é um privilégio a gente poder confiar em Deus, caminhar com Deus, e é uma obra que Ele está fazendo através de Jesus no mundo. Então nós temos que olhar para Jesus. Para vencer o pecado, é olho em Jesus.
Por quê? Porque Jesus pecou, Jesus morreu na cruz e não pecou. Jesus venceu todas as nossas tentações. Ele foi levado no nosso lugar na cruz. Ele é o maior exemplo. Ele sabe como lidar com esse problema do pecado, pois ele não pecou. É nele que nós devemos nos agarrar. É a ele que nós devemos recorrer, sempre. Sempre. Ele é o maior exemplo para todo momento, inclusive para vencer o pecado. Ele foi envergonhado na cruz no nosso lugar e hoje nós podemos honrá-lo. A melhor forma de honrar Jesus hoje, meus irmãos, vencendo o assédio do pecado. A melhor forma da gente honrar a graça que nos foi dada, que nos foi concedida pelo sacrifício de Jesus, vencendo o pecado. Abrindo mão da tentação, eliminando da nossa vida as nossas fraquezas. Melhor forma da gente honrar aquele que morreu no nosso lugar. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Não está conseguindo vencer o assédio do pecado sozinho? Olhe para Jesus. Ele é nosso exemplo. Ele é nosso refúgio. É o nosso Senhor. Então, segunda dica para a gente vencer o pecado e continuar trilhando a nossa carreira da fé. Olhe para Jesus. Terceiro e último exemplo, a partir do versículo 5, meus irmãos, ele começa a trazer aqui o versículo 4, né, quando ele diz ali, ora, a vossa luta contra o pecado, ou na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. O que dá a entender? Dá a entender que ele está dizendo assim, olha, nessa luta contra o pecado, meus irmãos, nós precisamos resistir com tudo que nós temos. Até o sangue. O pecado é uma questão de vida e morte. Quem vive no pecado está morto espiritualmente. Quem está em Jesus está salvo espiritualmente. A questão é que nós precisamos de todo o nosso empenho, mas sozinhos nós não damos conta. Nós não damos conta. Mas aí entra uma atitude de Deus para conosco, uma atitude paterna, aonde Deus se dispõe a nos disciplinar. A terceira dica é essa: aceite a disciplina de Deus. Do versículo 5 em diante, então ele vem falando, olha, não se esqueçam da exortação, ou seja, daquilo que já foi escrito, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor. Versículo 6, porque o Senhor corrige a quem ama. Versículo 7, é para disciplina que perseverais. Mas se estáis sem correção, versículo 8, não se tem tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Ele está dizendo, olha, nós somos filhos de Deus, nós estamos nessa carreira da fé, nós enfrentamos o obstáculo, ou os obstáculos do pecado, dos pecados, que nós temos que lidar todos os dias, mas Deus quer nos disciplinar. Aceite a disciplina do Senhor. Você sabia que Deus não castiga? Às vezes a gente fala isso, né? Nossa, Deus está me castigando. Você sabia que Deus não castiga? Deus disciplina. É diferente? Muito diferente. Porque o castigo é o preço que você vai pagar pelo pecado. E quem pagou esse preço? Jesus, meus irmãos. Jesus pagou o preço de todo o castigo lá na cruz. Deus não nos castiga por causa de pecado. Mas quando Ele vê que um pecado está nos atormentando, uma fraqueza está embaraçando a nossa vida, o que Ele vem e faz? Ele nos disciplina. Porque a disciplina é o ensino, é a exortação, é a orientação, e isso pode acontecer de diversas maneiras, geralmente acontece através de uma situação mais dolorida, mais difícil, mas Deus disciplina com o objetivo de nos melhorar. Deus não castiga, Ele disciplina, como um bom pai, que ama, que quer ver seu filho transformado, crescendo, maduro,
Ele disciplina. A boa e velha disciplina. Tem 2 exemplos na Bíblia que ilustram de uma maneira fantástica essa questão da disciplina de Deus sobre as nossas vidas. Primeiro exemplo, nós não vamos ler, pois eu convido você para ler. Mas quem conhece, está lá em Jeremias, capítulo 18. É o texto que conta o vaso e o oleiro. Durante a semana, se você tiver um tempinho, leia Jeremias, capítulo 18. Deus chama Jeremias e fala, olha, vai até na casa do oleiro, que eu quero te dar uma palavra. Jeremias vai, chega lá na casa do oleiro. Jeremias observa que o oleiro começa a fazer um vaso com o barro, né? Começa a moldar o barro, e a hora que ele está começando a ganhar forma de vaso, o vaso quebra, o barro quebra. O que o oleiro faz? Recomeça de novo o trabalho, com o mesmo barro, para então transformá-lo num vaso. E Deus fala assim para Jeremias, não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro à casa de Israel. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó Israel. O que Deus está falando aqui? Que nós somos para Ele como o barro que está sendo moldado. E se quebrar, Ele tem o direito, como Senhor da nossa vida, de fazer de novo. De arrumar, de consertar. E Ele faz isso através do quê? Da disciplina. Através da correção, através do ensino. Deus disciplinar a nossa vida, meus irmãos, nunca é uma coisa ruim. Esse é um exemplo que a Bíblia usa. A Bíblia usa um outro exemplo também que está lá em João 15. É o texto da videira e os ramos. E nesse texto Jesus diz assim, eu sou a videira, o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. Mas o ramo que estando em mim e dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Então o exemplo do oleiro e o exemplo da poda. São processos, meus irmãos, doloridos. Podar machuca a planta. Refazer o vaso, porque quebrou, houve ali uma ruptura, vai ter que fazer de novo. Dá trabalho para o oleiro. Nós que somos disciplinados por Deus, ser disciplinado não é fácil. Dói, mas é necessário. É necessário. Se submeta à disciplina de Deus. Saiba que Deus nos disciplina por amor, por crescimento espiritual. E tem propósito. Quero mostrar para você no versículo 10, quando a palavra de Deus diz assim, pois os pais corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A disciplina vem de Deus sobre a nossa vida para que a gente cresça em santidade. Ou seja, se pareça mais com Jesus. Tem propósito, disciplina sobre a nossa vida. Versículo 11. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria. Aliás, ele está certo, né? A gente pensa que quando a gente está disciplinado, sendo disciplinado, a gente fica triste, né? Mas por que eu estou passando por isso? Por que meu Deus, meu Pai, meu Deus está fazendo isso? A gente acha que é uma coisa ruim, uma coisa triste. Mas o versículo 11 diz, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Deus nos disciplina para que a gente dê frutos, e frutos de justiça, frutos bons. E do versículo 12 ao 13 ele fala, olha, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, fazei caminhos retos para os pés. Ou seja, animem-se, a disciplina vai trazer ânimo, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Então ele está dizendo aqui, olha, você vai ser disciplinado para que quem está caindo possa ser levantado. Nessa carreira da fé,
esse exemplo que ele usa, esse termo, carreira, ele tira do esporte. Naquela época tinha corredores, né? Eles corriam, já tinha inclusive provas, né, de competições. Qual que é a diferença das Olimpíadas, né, que encerraram hoje, para a carreira da fé? Nas Olimpíadas nós temos vencedores e perdedores. Na carreira da fé, quem está caminhando com Deus, todo mundo vai ganhar. Mas nessa caminhada, uns podem desfalecer, precisar de disciplina. A disciplina levanta. Quem está sendo levantado vai levantar quem está desanimado. Ou seja, é cooperação e não competição. Deus chama a gente para uma carreira da fé onde a gente coopera e não compete. Mas eu queria dizer, meus irmãos, que é a velha e boa disciplina que a palavra de Deus está nos ensinando aqui. Que inclusive hoje é um desafio para os pais, não é? Disciplinar os filhos. E eu até prefiro mudar a palavra, ao invés de castigo, disciplina. Para os próprios filhos entenderem o bem que isso faz. Acredito que a geração que nos antecedeu, uma ou duas gerações para trás, foi uma geração rigorosa demais, não foi? Eu lembro do meu pai contando que o meu avô ia acordar ele 4 da manhã para ele ir para o tiro de guerra, e meu avô só falava assim, ó, abre a boca. Meu avô quebrava um ovo cru dentro da boca do meu pai e não podia falar nada. Meu pai conta que a oração dele era assim, ó, não estoura a gema, não estoura a gema, em nome de Jesus a gema não vai estourar, porque quando estourava a gema dava ânsia de vômito, né? Então, se a gema não estourar, passava direto, engolia, né? Essa geração, uma ou duas gerações para trás de nós, foi uma geração muito rigorosa. Eu acredito que tenha exagerado no rigor. Isso gerou, assim, uma fama de uma geração mais autoritária. É possível a gente errar na disciplina com excesso? É possível. E aí a gente exerce um autoritarismo que aí é ruim. Não é bom para o pai, não é bom para o filho. Por outro lado, a geração que veio depois é uma geração que não quer saber de disciplina. Pegou birra. Não é? É uma geração que talvez tenha se sentido muito forçado aí por uma educação rigorosa demais e hoje está pegando leve demais. Que é um outro problema. Uma geração sem disciplina é uma geração sem limite. É uma geração que cresce com uma suposta liberdade, tem tudo que quer, na hora que quer. Uma geração mimada. E isso é um problema também. Esses dias eu estava ouvindo o Leandro Carnal, que é um filósofo famoso aí, né? Ele dizendo que filhos mimados naturalmente vão ser adultos imbecis. Pesado, né? Sou eu que estou falando, não. É um filósofo aí da nossa época. Porque ele percebeu a mesma coisa. Nós vivemos numa geração que dá tudo, que concede tudo. Né? A criança, o adolescente, levanta, já tem comida pronta, né? Já está tudo ali, né? Alguém varreu a casa, alguém arrumou a cama depois que acordou, tem tudo. Então nós precisamos tomar cuidado com essa geração que está sem limites. Qual que é o desafio nosso como pais? Agora um recado para os pais. É a disciplina que Deus ensina. A disciplina que é equilibrada. A disciplina que admoesta, que mostra o limite, que diz sim na hora certa, diz o não na hora certa. Gosto muito do texto em que Moisés está orando para Deus, Senhor, eu quero entrar na terra prometida, eu quero ver essa terra, eu quero entrar lá, parecia uma criança birrenta. Moisés está agindo desse jeito com Deus. Deus fala para ele assim, olha, não, você não vai entrar. E ele não entra. Pois bem, nós precisamos ensinar para os nossos filhos que o não
Não. Pais precisam aprender a falar não na hora certa. E o sim na hora certa também. E o sim na hora certa. Mas é a boa e velha disciplina que Deus usa para santificar. Que Deus usa para que o filho ou a filha produza frutos de justiça. Por que nós disciplinamos os nossos filhos? Por que nós insistimos com algumas coisas com os nossos filhos? Para que eles produzam frutos. Para que eles aprendam, peguem ali não só a prática, mas o conceito que está por trás. Filho não percebe isso quando está sendo disciplinado. Quando vem uma disciplina para o filho, o que vem? Vem um beiço desse tamanho, né? Rola lá no chão, um beiço enorme, e fica pensando, não, eu não quero. Mas vem uma disciplina, tem que pensar o que aconteceu, o que está por trás disso, qual que é o valor, o que eu aprendo com isso. Nosso desafio, meus irmãos, é o equilíbrio. É o equilíbrio. Para nós não criarmos uma geração autoritária, rigorosa, bruta, e nem criarmos uma geração sem limites, né? De crianças que são mimadas e que vão crescer e que vão viver na imbecilidade, de acordo com o Leandro Carnal, né? É um desafio? É um grande desafio. Nós sabemos fazer isso? Nós não sabemos, nós precisamos da orientação de Deus. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se você se submeter à disciplina de Deus, é um grande passo para você aprender a disciplinar com maturidade, com uma boa autoridade. Se submeta à disciplina de Deus, ao que Deus está te ensinando. Se Deus está refazendo a tua vida como um vaso, dê glória a Deus por isso. Deus te quer melhor. Deus te quer mais maduro. Deus te quer mais de perto. Filhos, se vocês estão sendo disciplinados pelos pais, dê glória a Deus por isso. Desde os 18 anos que eu não tenho mais a disciplina do meu pai. Faz falta. Faz falta. Dê glória a Deus por isso. Seu pai quer você lapidado, quer você podado, para você dar frutos, para você não crescer um competidor, mas um cooperador, para você não crescer almejando extorquir as pessoas, mas você cooperar com esse mundo para fazer um mundo melhor. Ame a disciplina do seu pai e da sua mãe. Não jogue isso no lixo, é de Deus. É de Deus. Mas deixe Deus disciplinar a sua vida também. Ele sabe. Nós pais temos que buscar nele sabedoria, direção, para a gente saber disciplinar os filhos na medida certa. A nossa tendência é o exagero, ou para mais ou para menos. Nós precisamos reconhecer que humanamente nós temos essa tendência. E humildemente pedir para Deus, Senhor, me ajuda a disciplinar meu filho, minha filha, com prudência, com sabedoria, com a sabedoria que vem do alto, para que ele seja santificado, produza frutos de justiça e seja um cooperador e não competidor. Amém? Aceite a disciplina do Senhor. Quero orar com você. Diante de nós está uma carreira proposta, carreira de fé. E nós somos chamados a caminhar em direção às promessas de Deus, às concretizações, até a Jerusalém celestial, mas nós temos um obstáculo, o pecado. Deus nos chama a correr essa carreira, meus irmãos, em primeiro lugar, vencendo o assédio do pecado. Tem algum pecado atrapalhando a tua vida, estorvando, gerando algum embaraço na tua vida? Coloque isso diante de Deus, feche teus olhos. Se tiver algum pecado assediando você, nessa noite coloque isso diante de Deus. Olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele levou os nossos pecados na cruz, recebeu o nosso castigo. Ele sabe o que nós estamos enfrentando. Ele sabe o tamanho da nossa fraqueza. Olhe para Jesus. Aceite a disciplina de Deus que vem sobre a tua vida.
Deus quer fazer de você um vaso novo, um ramo frutífero. Disciplina dói. Ser disciplinado dói, mas é necessário. Aceite a disciplina do Senhor. E você, pai, discipline com sabedoria, com amor, para santificar os seus filhos, para que eles produzam frutos, sejam cooperadores e não competidores. Deus, louvado seja o teu nome, Pai, porque nessa carreira da fé nós não estamos sozinhos. O assédio do pecado é grande, nós somos constantemente tentados, Pai, tem misericórdia de nós. Que bom que Jesus é o nosso Senhor e venceu todo o pecado lá na cruz. Para Ele nós queremos olhar. É nele que nós vamos focar, Pai. Obrigado porque o Teu Filho fez isso por nós. Obrigado porque hoje Ele é a nossa referência. É o farol que nos guia. Louvado seja o Teu nome por isso. Queremos agradecer também pela disciplina do Senhor, que vem com amor, que vem, Senhor Deus, moldar nossa vida, corrigir-nos, transformar-nos, Pai. Louvado seja o Teu nome. Nós temos consciência de que não podemos lidar com o pecado sozinhos. Por isso nós damos liberdade para o Senhor disciplinar a nossa vida, Pai, para que nós possamos crescer, amadurecer. Queremos isso. E nós, pais, tenhamos a sabedoria do Senhor para disciplinar também, com amor, para santificar os nossos filhos, que eles produzam bons frutos e sejam cooperadores, Senhor Deus. Usa a vida dos pais, abençoa, dá capacidade de cada um aqui exercer uma boa disciplina, Senhor Deus. Estabelecer limites, dizer sim na hora certa, não na hora certa. Orienta cada pai em nome de Jesus. Dá uma boa autoridade, uma boa palavra, uma palavra segura, firme. Ajuda-nos, Senhor Deus, a exercermos a boa disciplina em nome de Jesus.